Muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A nossa equipe está na maior feira de tecnologia agrícola do mundo, na Alemanha. E por lá, o futuro das máquinas está dentro e fora dos equipamentos. A gente continua aqui na Agritécnica para entender como é que as coisas funcionam e o que tem de mais novo. Esse motor aqui, por exemplo, é lançamento e tem muita tecnologia envolvida, é uma evolução desse aqui. Mas eu vim atrás de novidade e de futuro. Por isso o André está aqui com a gente. André, eu quero saber de futuro. A gente mostrou o que tem no mercado, o que é lançamento. Isso aqui é conceito, é isso? Explica pra gente. Isso aqui é uma novidade, é a plataforma de motores Core. Core, por quê? Porque Core é a plataforma de motores, eu vou tentar colocar aqui, 85% do motor, ele tem a mesma base. Então o funcionamento... Esse é comum. Esse é comum. Para quê? Ela é a base para os motores de múltiplos combustíveis, tentando cobrir uma agenda de combustíveis renováveis, como não só além do diesel, biodiesel, o HVO, que é uma novidade, ou já está já tem uso já aqui na Europa, no Brasil espero que também nós caminhemos para essa agenda em breve, mas também para gás, etanol, biometano e também uma novidade ainda além, que é o hidrogênio. Hidrogênio ainda em conceito, mas é uma possibilidade para fazer uma adequação, para nós termos uma adequação de uso conforme a necessidade do cliente, sempre trazendo e buscando trabalhar numa agenda de sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental. Perfeito. E além desse, que ele tem uma aparência tradicional, apesar de muito mais tecnologia envolvida, tem uma outra novidade, um outro conceito aqui. Sim. Vamos ver se a gente chega... Além do motor a combustão, nós temos a possibilidade do motor híbrido, que tem uma bateria, e essa bateria ela pode trabalhar combinada ou ela pode trabalhar sozinha nessa novidade aqui, que é além do futuro que está vindo, nós estamos trabalhando e tentando buscar outras oportunidades. Então essa é uma bateria conceito, então nós podemos fazer o uso de fontes também de energia limpa, então através de uma energia eólica gerada, de uma fonte solar ou de gás, nós podemos ter energia elétrica produzida, fornecendo essa energia para a bateria, então essa bateria ela vai se transformar num módulo que pode ser utilizado no lugar desse motor, que hoje em dia é um lançamento. Mas então, tem uma aparência convencional. Exatamente. Né? Então aqui a gente tem uma grande bateria, a gente está mostrando então o lançamento, o que tem hoje, o que vai ter daqui a um tempo e o futuro do futuro. Exatamente. Essa é a agenda voltada à sustentabilidade. Como produzir mais energia, tentando reduzir o impacto ambiental. A Associação de Apicultores do município de Ibimirim, no sertão pernambucano, tem motivos de sobra para comemorar. Além de uma boa produtividade de mel, que chega a 80 toneladas ao ano, um projeto do governo possibilitou a aquisição de novos equipamentos que visam melhorar a qualidade e aumentar a produção de mel de abelhas na região. O município de Ibimirim, situado no sertão do Moxotó, possui pouco mais de 28 mil habitantes e tem como principal atividade econômica a pesca. Mas há 4 anos a apicultura vem ganhando espaço. Com a implantação da Abiapes, Associação de Apicultura de Ibimirim, responsável pela Casa do Mel, dezenas de colaboradores são beneficiados com essa atividade há 4 anos. A aquisição de modernos equipamentos, através do programa PE Produz, do governo do estado, tende a facilitar e ampliar a produção de mel de abelha no município em 50%. Esse é um projeto que foi elaborado pela nossa equipe em 2024, com o apoio do SEBRAE, para estar captando recursos junto ao programa PE Produz do governo do estado. E a gente espera que realmente a gente tenha dado essa contribuição para que o pessoal possa realmente gerar renda e receita para as famílias beneficiadas aqui pela Associação de Ibimirim. Além de um veículo 0 km, foram adquiridos uma centrífuga elétrica,
um gira-tambor, uma desoperculadora elétrica, um derretedor de cera elétrico, todos em inox padrão para atividade apícola. A Associação Ibiapes conta com a colaboração de quase 70 associados que produzem cerca de 80 toneladas de mel por ano. A chegada desses novos equipamentos representa em pouco tempo a ampliação dessa produção. Nós queremos descentralizar a questão da venda, mas também queremos aumentar a qualidade do nosso produto, que já é um produto reconhecido não só nacionalmente, mas como internacionalmente. É um mel muito respeitado nos Estados Unidos. Então nós queremos trazer o valor do nosso mel, o sabor do nosso mel, as características sensoriais do nosso mel, nós queremos deixar para o povo de Pernambuco. Essa é a nossa ideia, e que a gente possa trazer uma qualidade de vida melhor para cada apicultor que faz parte dessa associação. O agronegócio vem recebendo incentivo do governo do estado através da ADEP, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Esse projeto aqui em Bimirim foi um investimento de mais de R$200 mil. Só da ADEP foi mais de R$185 mil, somando aí com esses equipamentos e com a aquisição do veículo. A entrega dos equipamentos se deu em um encontro que culminou no encerramento do projeto Mel que Gera Renda, Mel que Muda Vidas, reunindo dezenas de apicultores do sertão do Mochotó, promovendo inclusão produtiva e sustentabilidade, tornando o município de Ibimirim uma referência estadual na produção de mel de abelhas. Com esse projeto, pode ter certeza que no futuro bem próximo, nós queremos ultrapassar as 130 toneladas. Imagine, 130 toneladas negociadas dentro do nosso município, melhorando a qualidade de vida dos nossos comerciantes, fazendo circular exatamente esse dinheiro, esse recurso no comércio local. Produtores e representantes de sindicatos rurais demonstram preocupação com o atraso no plantio da safra 2025-26 e o aumento do endividamento no setor. Em encontro na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, eles debateram as dificuldades de acesso ao crédito e a forma de reduzir a inadimplência rural no estado. A preocupação com o futuro da safra 2025-2026 e o aumento do endividamento rural movimentaram o setor agropecuário goiano. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, reuniu produtores e representantes de sindicatos rurais de todo o estado para discutir as dificuldades financeiras que vem afetando o campo e os impactos do atraso no plantio. O produtor rural, eles têm reclamado muito das taxas de juros aplicadas pelos bancos de uma forma geral. Quando a gente fala em taxa de juros, nós falamos aí em torno de 15%, que é a Selic, que é a CDI, mais 4% que são os juros bancários, isso dá 20%. E é claro que para o setor agropecuário são juros extremamente altos, né? São juros que, sem dúvida nenhuma, a atividade ela não vai conseguir trazer retorno. O encontro acontece num momento delicado para o produtor goiano. As chuvas demoraram a chegar e até agora apenas 15% da área prevista para o plantio foi efetivamente semeada. A combinação entre clima instável e falta de crédito para o produtor tem acendido um alerta para o setor. O produtor rural, ou o agronegócio, digamos assim, ele movimenta praticamente 25% do PIB. Desse um quarto, você toma um baque em todos os sentidos, na cadeia toda, tanto na cadeia financeira como na cadeia climática. E isso o que acontece? Vira para o consumidor, porque ele vai começar a pagar mais caro, ele vai começar a ter problemas, ele vai começar a ter dificuldade de achar os seus produtos, né? E isso tudo vai gerando uma bola. E essa bola vai consumindo todos nós, tanto o endividamento do produtor, como também o consumidor pagar mais caro pelo seu produto. Além das incertezas climáticas, o encontro abordou o aumento da inadimplência rural, que já chega a 5,3% em Goiás, acima da média nacional. Segundo a FAEG, os produtores enfrentam dificuldade para renegociar dívidas e acessar novos financiamentos, o que limita investimentos e amplia o risco no campo. Nós temos que
discutir com o sistema bancário uma forma de nós melhorarmos essa taxa, se é que é possível. Existe a medida provisória 1314, que foi editada principalmente para acudir os produtores do Rio Grande do Sul, que estão 5 anos sem colher praticamente, e alguns municípios, mas são poucos municípios no estado de Goiás que se encaixam nisso, e fazer com que a medida provisória 1314 ela possa estar abrangendo mais produtores para que eles possam ter aí uma condição um pouco mais favorável da renegociação desses débitos. A FAEG também apresentou dados do Plano Safra 2025-2026, que apontam queda de mais de 20% na liberação de recursos em nível nacional e 25% em Goiás. O setor cobra medidas urgentes de apoio para manter a produtividade e garantir o abastecimento na próxima colheita. O agro, segundo a FAEG, vai bem, mas o produtor não. Ele produziu, ele entregou produtos ao Brasil, a exportação, e hoje ele se encontra numa situação bastante delicada em função dessa conjuntura econômica do Brasil. E é claro que nós temos que buscar aí uma solução duradoura e uma solução para que os produtores possam continuar produzindo. A tilápia teve oferta reduzida e, por isso, o preço subiu em outubro. A baixa oferta se deu pela falta de alevinos para o repovoamento. Além disso, as temperaturas mais amenas reforçaram a menor disponibilidade de peixe. No norte do Paraná, a cotação média foi de R$ 9,19 o quilo em outubro, alta de 7,79% em relação ao mês anterior. No oeste do Paraná, o preço da tilápia subiu quase 12% no mesmo comparativo, chegando a R$ 8,31 o quilo. As exportações também cresceram em outubro, voltando aos volumes registrados em janeiro de 2025. Dados da SECEX demonstram que os embarques somaram 1.600 toneladas no mês, alta de 130% em relação a setembro, mas ainda 6,9% abaixo do registrado em outubro de 2024. Os preços médios do açúcar cristal recuaram com força em São Paulo na primeira semana de novembro. Confira só. Os pesquisadores do CPE indicam que os consumidores brasileiros aumentaram a pressão por ofertas a preços mais baixos. Essa postura esteve atrelada às novas desvalorizações da commodity no mercado externo. Na primeira semana de novembro, notícias indicando o crescimento na produção de açúcar em países-chave levou os contratos futuros da Bolsa de Nova York a operarem em novas mínimas. No Brasil, apesar da maior produtividade nos canaviais, até a segunda quinzena de outubro, a região Centro-Sul conseguiu produzir um volume ligeiramente superior de açúcar em comparação com a safra anterior, conforme apontam dados da Única. Já os preços do etanol seguem firmes em São Paulo. Confira os motivos. Na primeira semana de novembro, apenas alguns demandantes compraram novos volumes de etanol no mercado spot do estado de São Paulo. Do lado das usinas, a postura seguiu firme. Segundo pesquisadores do CPE, ainda que parte dos vendedores tenha ficado fora do mercado spot, os que estiveram ativos ofertaram lotes de etanol a preços mais altos. Diante disso, os preços se sustentaram. Entre 3 e 7 de novembro, o indicador CPE Exalc do etanol hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,79 por litro, alta de 0,78% no comparativo ao período anterior. Para o etanol anidro, o indicador fechou a R$ 3,20 por litro, valorização de 0,92% no mesmo comparativo. É importante destacar que chuvas no início da última semana também deram certo suporte aos preços, à medida que dificultaram os trabalhos no campo. Como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil? Veja na previsão. Nesta quarta, uma nova frente fria avança pelo sul do país. E junto com a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, provoca novas instabilidades em boa parte das regiões sul e centro-oeste. No sudeste, o tempo firme predomina ao longo do dia, mas as instabilidades retornam à noite sobre áreas em São Paulo e Minas. No nordeste e no norte, as pancadas de chuva também seguem ocorrendo. No sul do Brasil, o céu amanhece encoberto em boa parte do Rio Grande do Sul, com nuvens carregadas sobre o sul, sudoeste e oeste. No decorrer do dia,
A nebulosidade também aumenta nas demais áreas do estado, além de Santa Catarina e Paraná. No sudeste, tempo mais firme e o sol predomina pela manhã, em praticamente todos os estados. No decorrer do dia, há aumento de nuvens no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. A nebulosidade aumenta desde cedo em Mato Grosso e em Goiás. Já em Mato Grosso do Sul, as áreas de instabilidade se intensificam à tarde. Na região do Recôncavo Baiano, o céu fica mais encoberto, enquanto em grande parte do restante da região, o tempo segue aberto e o calor predomina. E no norte, céu mais nublado no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, grande parte do Pará e no Tocantins. Na região sul, a frente fria e a presença da baixa pressão no Paraguai provocam pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul desde o início da manhã, atingindo também Santa Catarina e Paraná ao longo do dia. As pancadas variam entre moderadas a fortes, com risco de temporais no noroeste gaúcho, oeste catarinense e noroeste paranaense. No sudeste, o tempo firme predomina durante o dia, com chuva fraca e isolada apenas no leste de Minas e no Espírito Santo. À noite, as instabilidades avançam sobre o oeste paulista e o Triângulo Mineiro, provocando chuvas moderadas a fortes, com trovoadas e risco de temporais. E o calor aumenta em boa parte da região. No centro-oeste, as instabilidades se espalham desde as primeiras horas do dia, em Mato Grosso e Goiás, com pancadas de moderada a forte densidade. À tarde, a baixa pressão no Paraguai reforça as chuvas em Mato Grosso do Sul, principalmente no sul e sudoeste do estado, onde há chance de chuva forte e risco de temporais. Em Mato Grosso, a chuva se intensifica no noroeste e oeste, enquanto em Goiás, as pancadas ocorrem de maneira moderada a forte. No norte, pancadas de chuva no Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, além de grande parte do Pará e do Tocantins. E há chance de temporais em alguns pontos. E no nordeste, as instabilidades permanecem no litoral da Bahia. Na região de Salvador, há risco de temporais, e a situação ainda é de perigo. E também há chance de pancadas no sul do Maranhão. Rajadas de vento seguem ocorrendo em boa parte do país nesta quarta. E entre o interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, norte da Bahia, região de Salvador, além de pontos do litoral fluminense e catarinense, podem chegar até os 70 km por hora. E o tempo seco segue predominando no interior do Nordeste. E a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20% no Ceará, leste do Piauí e oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Já em relação às temperaturas para essa quarta, máximas de 30 graus em Porto Alegre e Cuiabá, 31 em São Paulo, 28 em Belo Horizonte, 23 em Salvador, 32 em Palmas e Goiânia e 34 graus em Campo Grande. A pecuária brasileira vai mostrar que é possível produzir carne com menos impacto ambiental. Na COP30 em Belém, a Embrapa Gado de Corte lança o protocolo de carne de baixo carbono. A Embrapa Gado de Corte levou à COP30 em Belém tecnologias que mostram como a pecuária brasileira pode reduzir emissões do efeito estufa e armazenar carbono. A questão toda, no fundo dessa COP30, são relacionadas à emissão de gases de efeito estufa, principalmente metano, produzido pelos animais no processo da ruminação, gás carbônico, que também tem naturalmente na natureza, mas ele vem também do uso de combustíveis fósseis e de outros processos biológicos, e depois o óxido nitroso, que vem da decomposição de matéria orgânica no solo e uso de adubação nitrogenada. Então, todas as estratégias do mundo todo estão no sentido de diminuir a emissão desses gases de efeito estufa. Entre as iniciativas está o Programa de Boas Práticas Agropecuárias, que busca mais eficiência e sustentabilidade nas fazendas de corte e bubalinos. É o Programa Boas Práticas Pecuárias, que foi lançado em 2005 e continua sendo aprimorado até hoje. No que consiste boas práticas? É cuidar bem dos animais, é o bem-estar dos animais, que é também uma característica muito demandada dos mercados de todo o mundo. E é um programa muito interessante porque, além de diminuir emissões de gases de efeito estufa, também melhora a produtividade, a qualidade do alimento que é ali produzido.
Um dos destaques que a Embrapa levará é o Protocolo de Carne de Baixo Carbono, um marco para o setor, que promete garantir uma carne mais sustentável e certificada. No que consiste esse protocolo? Consiste em aferir esses fenômenos naturais ligados à fotossíntese. Então o animal emite o metano, mas o capim, a árvore, precisa do CO2. Então nós, ao longo da nossa história, estamos trabalhando nessa linha desde o final dos anos 1980. Naquela época ninguém pensava em mudanças climáticas, na produção de CO2, não. Mas os trabalhos que nós já começamos a fazer naquela época, de manejar bem o pasto, foi dando sustentação para outras melhorias. Incorporamos a floresta, porque dá sombra. A meta é passar de 200 para 1.000 propriedades credenciadas em 3 anos, com adesão gratuita e níveis de participação conforme o engajamento do produtor. E depois de feito, as fazendas que vão, entrar nesse sistema de produção serão auditadas por instituições certificadoras próprias, né? Então, o que importa para nós? Importa comprovar que aquela pastagem bem conduzida, com o animal no ambiente dele, né, captando o CO2 da atmosfera pelo sistema produtivo, ela vai minimizar o efeito do metano. A COP30, realizada em Belém, tem uma programação dinâmica. Só o Pavilhão Brasil terá 286 atividades de participação social. Um espaço para debates diários sobre financiamento, metas e mitigação climática. Quem chega para fazer uma análise é o Beto Mesquita, membro da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Bom dia, Beto. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, essa COP, obviamente, era muito esperada por todos os setores, principalmente para o agronegócio brasileiro, que é muito sensível ao clima. Exato. A agricultura e a pecuária brasileira, elas são eminentemente dependentes das condições climáticas, né? Nós temos a maior parte, mais de 90% da área de agricultura e de agropecuária do Brasil não tem irrigação. Então, ela depende das chuvas. E as chuvas, como já tem vários estudos demonstrando, as chuvas também dependem dos sistemas globais da atmosfera, mas elas são alimentadas, e aqui no Brasil especialmente, pelas florestas, pela vegetação nativa. Então, quando a gente tem um cenário de mudanças no clima, que afeta o regime das chuvas, afeta a intensidade, afeta a disponibilidade, afeta a distribuição, isso acaba afetando diretamente a nossa capacidade de produção agropecuária. E aí nós precisamos entender, encontrar os meios, encontrar as formas de como se adaptar a essa nova realidade, se adaptar ao clima, né? Uma questão importante é que, até pouco tempo atrás, parecia que estávamos falando do futuro, e parecia que era um futuro distante, que essa geração não deveria ainda se preocupar com isso, que a gente talvez não tivesse nem certeza se essas mudanças, se esses eventos climáticos extremos iam de fato acontecer. Só que isso já se pôs realidade agora, nesse momento. A gente já está tendo que lidar com estiagens prolongadas por períodos e em períodos que antes não aconteciam. Ou chuvas torrenciais, eventos climáticos extremos em períodos onde eles não aconteciam. E tudo isso afeta as cidades, afeta a indústria, afeta a geração de energia hidrelétrica, por exemplo, no Brasil, mas afeta, sobretudo, a agropecuária brasileira. E aí nós precisamos buscar as oportunidades, buscar as tecnologias, buscar os financiamentos, buscar os procedimentos para que a gente possa, primeiro, se adaptar a essa nova realidade e, segundo, aumentar o que a gente chama de resiliência climática da agropecuária a esse novo normal do clima do planeta. Beto, a gente destaca que os países tiveram consenso sobre a agenda oficial de negociação, muita coisa está sendo negociada, isso é muito importante porque isso aconteceu logo no primeiro dia e é também um marco, na verdade, dessa COP, porque normalmente esse consenso acontecia dias depois, né? Então já mostra que está todo mundo mais alinhado, talvez até por essa questão climática tão latente que tem afetado
muitos lugares, muitas pessoas, inclusive a produção agropecuária. E nesse sentido, o Brasil mostra nessa COP várias práticas sustentáveis, inclusive com a adoção de metodologias ligadas ao carbono. Como que você avalia, né? Qual que é o nosso papel neste momento de COP, até para a gente mostrar o que a gente faz já hoje, focado na sustentabilidade, para o mundo? O primeiro é importante ressaltar que o Brasil não é apenas um campeão em várias das commodities agrícolas globais. O Brasil é também um campeão de produção dessas commodities, adotando em larga escala práticas que são chamadas de baixo carbono. E a gente já vem ampliando também, ainda numa escala menor, mas já crescendo ano a ano, o que se chama de práticas regenerativas, que basicamente é você olhar para as condições do solo, prestar muita atenção, entender como é que o solo, que é a base da agropecuária, funciona e estabelecer, adotar práticas de produção que regeneram as condições físicas, as condições químicas do solo, para que ele possa ter uma capacidade de recuperação, de regeneração e produzir ainda mais e produzir melhor. Então, o Brasil tem experiências concretas nisso, como eu mencionei, tem experiências em escala, e é fundamental que aproveite essa oportunidade para mostrar para o mundo, para compartilhar com o mundo quais são essas práticas. Agora, nós temos ainda muitos desafios também, e é importante que a gente reconheça esses desafios, e é importante que a gente se dedique a trabalhar com toda a nossa criatividade, com toda a nossa capacidade, com toda a ciência que temos disponível aqui no país, com cientistas brasileiros, com instituições brasileiras, com a capacidade de trabalho e de produção das agricultoras e agricultores brasileiros, para que a gente possa sair não se colocar numa encruzilhada e sair desse cenário de desafio, de enfrentamento desse novo normal climático, mantendo a liderança na produção, mantendo a liderança na produtividade e buscando cada vez mais as práticas sustentáveis, que têm se mostrado não apenas mais seguras do ponto de vista ambiental, mas também mais rentáveis, mais sustentáveis do ponto de vista econômico e, por que não dizer, também do ponto de vista social, quando você entende que o compartilhamento de uma bacia hidrográfica, o compartilhamento de um território, ele não se dá apenas pela produção de commodities ou pela produção de alimentos, de fibras, de bens, mas também pelo uso desse território por diferentes grupos, por diferentes comunidades. E é importante que a gente consiga compartilhar esse espaço da maneira mais harmoniosa, mais adequada possível. Pois é, eu acho que um diferencial nosso aqui do Brasil é justamente essa agricultura tropical, que já faz rotação de cultura e usando muito tecnologia, tanto que a gente consegue ampliar a produção sem ampliar a área plantada, né, Beto? Mas, obviamente, existem desafios. Inclusive, ontem, estava conferindo uma notícia da Embrapa. Olha só que interessante, como que os bioinsumos podem ajudar a recuperar, inclusive, áreas de vossoroca, né? E para transformar, na verdade, essa área numa área fértil. Então, tem muita tecnologia. A Embrapa está em peso na COP30 com a AgriZone, né? Um espaço também muito importante. Mas o fato é que é essencial que a gente realmente crie mais metodologias para a gente, inclusive, metrificar o que acontece no campo. Esse é um ponto importante e acho que você traz duas questões que são fundamentais para a gente olhar como que a agricultura, a agropecuária brasileira pode se posicionar nesse cenário. O primeiro deles tem a ver justamente com as métricas, com a forma como a gente quantifica, com a forma como a gente monitora, quais são os parâmetros que a gente usa para entender, por exemplo, quais são as emissões associadas à agropecuária brasileira, como é que a gente quantifica isso de maneira adequada às nossas condições tropicais. Qual é o potencial, quais são as remoções atuais com estas práticas e qual é o potencial de ampliar essa remoção. A gente entende que há um desafio, e aí já tem grupos de pesquisa debruçados sobre isso, ainda falta um bocado de avanço, mas o rumo já está tomado, que a gente possa desenvolver tecnologias e procedimentos de monitoramento que tragam para a gente respostas tanto sobre as remoções quanto sobre as emissões dos gases de efeito estufa associados à agricultura e principalmente associados à pecuária, para as nossas condições tropicais de produção, de clima, de solos, que são muito diferentes das condições aonde a maior parte das metodologias e procedimentos hoje utilizados foram desenvolvidas.
Então, essa tropicalização desses procedimentos, dessas metodologias, é um desafio que está posto e que está sendo enfrentado, que precisa avançar, que precisa acelerar esse procedimento, mas que vai certamente melhorar essa capacidade para que a gente possa mostrar de maneira mais clara e transparente como é que a gente avança. Agora, o segundo ponto é justamente olhar, por exemplo, nós temos hoje aproximadamente 70 milhões, dados da Embrapa, dados oficiais da Embrapa, 70 milhões de hectares de pastagens degradadas, pastagens que têm baixo ou baixíssima capacidade de produção, que hoje não estão necessariamente produzindo alimentos, não estão gerando trabalho, não estão gerando renda, e pelo contrário, são as áreas de erosão, você citou a recuperação de vossorox, são as áreas onde começa a ter o processo erosivo, são as áreas que vão gerar problemas ambientais, vão assorear os rios, vai gerar contaminação, e você tem uma área grande indisponível para a produção. Desses 70 milhões de hectares, entre 30 e 40 milhões de hectares dessas mesmas pastagens degradadas tem boa aptidão para a agricultura. Ou seja, a gente tem ganhado muito mais produtividade do que expansão de área, mas a gente ainda está desmatando muita área para a produção agropecuária. E aí não é uma questão de se a lei permite ou a lei não permite. É claro que a gente tem os limites legais e ninguém está falando em fazer novas restrições pela legislação. Não se trata disso. Se trata de olhar para as paisagens agrícolas, se trata de olhar para estas pastagens degradadas com alta aptidão agrícola e investir no financiamento, nas linhas de crédito que façam com que os produtores rurais prefiram converter uma pastagem degradada numa área de agricultura de alta produtividade e alta resiliência climática, ao invés de converter uma nova área de cerrado, de floresta tropical, de qualquer outro tipo de vegetação, para ampliar a agricultura ou a pecuária. Esse é um desafio posto, que é um modelo de produção que a gente pode mostrar para o mundo que não temos apenas a melhor legislação de proteção da vegetação nativa do mundo. A gente está indo além dessa legislação por decisão e por incentivo econômico que a gente entende que as políticas públicas precisam trazer para os agricultores e agricultoras brasileiros. Roberto, você sabe que foi interessante você ter tocado nesse ponto, porque já tem inclusive empresa da iniciativa privada que tem projeto para a recuperação de área degradada e já com resultado no campo. Então, antes não tinha nada, depois foi feito todo um trabalho de recuperação e hoje a área é produtiva, inclusive. Então, veja como que investir em sustentabilidade dá retorno, sim. Então, quando a gente trabalha em comunhão com o meio ambiente, o resultado também vem de forma positiva para o bolso. E essa é uma outra forma da agropecuária se inserir no recentemente aprovado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Se a gente consegue posicionar melhor, se a gente consegue transformar áreas que hoje estão emitindo carbono em áreas que se transformam em removedoras de carbono da atmosfera, isso tem um ganho e pode ter, inclusive, um ganho financeiro para o produtor rural. Então, essa conta do carbono não é apenas a conta da melhor produtividade, da maior resiliência climática, da melhor capacidade de resistir a secas mais prolongadas ou a períodos chuvosos diferenciados, mas é também a capacidade de aumentar a sua rentabilidade e de posicionar, aí sim, de maneira definitiva, a agropecuária brasileira no gancho da sustentabilidade, para que a gente possa realizar aquilo que a gente chama do grande potencial agroambiental brasileiro. Somos o país de maior biodiversidade do mundo, temos um capital natural vastíssimo, mas precisamos saber transformá-lo efetivamente em vantagem comparativa e não seguir depauperando, desmatando, para que a gente possa ganhar produção. A gente tem uma tremenda de uma oportunidade e precisamos encaixar em todos esses mecanismos financeiros que se falam da COP, em todos os mecanismos de cooperação internacional e nas linhas de crédito. Aí tem um papel fundamental, Kelly, nas instituições financeiras, que precisam avançar nos incentivos tributários, econômicos, em subsídios que vão no sentido correto, no sentido de garantir, de incentivar que práticas regenerativas, que práticas de baixo carbono, que a proteção da vegetação nativa sejam efetivamente valorizadas, para que aí a agricultura possa efetivamente não só gerar, produzir alimentos, produzir biocombustíveis, produzir as fibras de que necessitamos, que a nossa economia precisa, mas também garantir uma resiliência climática para as paisagens da agropecuária brasileira.
Pois é, só para a gente concluir, então, Beto, quando a gente une tudo isso, a gente mostra que o desmatamento não compensa, que dá para produzir em comunhão ali, com integração, inclusive, lavoura, pecuária, floresta, né? Algo que já está assim, bastante consolidado também aqui no Brasil, precisa expandir, mas a gente já cresceu bastante nesse setor também. Então, é isso, e a gente mostrar para o mundo que a nossa agricultura ela é sustentável. E isso, obviamente, inclusive, derruba até argumentos protecionistas de outros países. Sim, e demonstrar que na escala, que a gente consegue fazer essa produção na escala. Ainda temos um desafio enorme, ainda temos taxas, embora estejam caindo tanto na Amazônia quanto no Cerrado, as taxas de desmatamento no Brasil ainda são muito altas e elas talvez sejam a mancha que mais perturba e que mais afeta a reputação da agropecuária brasileira. E aí o nosso desafio não é brigar contra esse discurso. É simplesmente se posicionar entendendo que a redução e, vamos lá, quem sabe zerar o desmatamento, mas garantindo os recursos necessários para que a gente possa avançar na adoção de práticas regenerativas e práticas de baixo carbono, ampliar ainda mais essa escala, fazer isso chegar, por exemplo, mais facilmente aos pequenos agricultores, é que a gente pode efetivamente mudar o posicionamento e garantir o posicionamento que a agropecuária brasileira tem. E é com isso, se a gente implementa efetivamente o Código Florestal, esse é o nosso grande passaporte para o futuro. Pegar essa legislação, que é a legislação do consenso, que é a legislação do que foi possível para todos os lados, e transformá-la efetivamente no nosso marco, no nosso rumo, né? Como se tem falado muito na COP, no mapa do caminho para que a gente possa garantir sustentabilidade nas paisagens agrícolas brasileiras. Beto, muito obrigada. Foi importante para a gente te ouvir. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.